Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Lembrando, durante todo o mês de janeiro, você que ainda deseja participar das primícias, está em tempo. Durante todo o mês de janeiro você pode entregar a sua oferta das primícias, amém? Quero compartilhar algo com você hoje que tem muito a ver com o que nós compartilhamos durante o culto da virada, né? E que vai aquecer o seu coração nesses dias. Eu creio que Deus vai encher o seu coração de fé através dessa palavra. Eu queria que você abrisse o seu coração. Os pais que estão com suas crianças hoje, culto de ceia, nós ficamos com as crianças aqui, né? Nós não descemos elas, então acaba que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com elas, porque elas estão se acostumando com o nosso ambiente. Livro de Números, capítulo 13, verso 27. Quero falar a respeito da perfeita restituição. Números 13, 27. Feche seus olhos, nós vamos orar, pedir para o Senhor falar conosco. Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti esse ambiente, essa palavra, cada um, Deus, dos irmãos que aqui estão, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, que possamos, Deus, sair daqui edificados, restituídos, Deus, tudo aquilo que foi perdido, que foi roubado. Nós declaramos, Pai, que é tempo de restituição na vida de cada um desses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? A leitura um pouquinho longa, eu queria que você acompanhasse comigo para você não se perder. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali o povo de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então preste atenção a respeito do que se está falando nesse texto. Estudiosos apontam que o povo saiu do Egito e durante 9 meses eles estiveram no deserto caminhando em direção a Canaã. E quando eles chegam próximo a Canaã, eles tinham caminhado apenas 9 meses. Então eles decidiram espiar a terra. Deus não mandou, eles decidiram. Então eles escolheram 12 espias que foram olhar a terra. E esse foi o resultado que eles trouxeram. E o resultado que eles trouxeram foi: é uma terra boa, é uma terra que tem coisas boas, mas é uma terra que tem um povo poderoso e é cheia de gigante. Ou seja, nós não podemos entrar nessa terra, nós não podemos entrar nessa promessa. É algo fora da nossa realidade. Então, o que nós temos aqui? Algo que foi uma promessa de Deus, que Deus falou, porém o povo não quis crer. O povo foi pelo natural. Então, onde que eu estou tentando chegar com você? Na terça-feira, de terça para quarta, nós pregamos a respeito de restituição. Nós pregamos que tem questões que vão ser restituídas 120%, questão que serão restituídas 2 vezes mais, 5 vezes mais e até 100 vezes mais. Porque pela palavra do Senhor tem restituição liberada sobre nós. Agora, qual o grande detalhe disso tudo? É que para que eu seja restituído,
Essa restituição, muitas vezes, ela não é automática. Entenda quem é esse povo aqui. Irmão, você precisa entender que o povo de Israel, eles são descendentes de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Quando Jacó tem José, ele tem José e 12 filhos. Deus fez uma promessa para Abraão. Então pega agora Isaac, Jacó, e se você pega agora Jacó e os 12 filhos, eles vêm morar no Egito. Ou seja, eles estão fora da promessa, eles estão fora daquilo que Deus tinha prometido. E quando eles vêm morar no Egito, eles perderam aquilo que era o propósito de Deus. Então agora Deus faz o quê? Deus vai restituir aquilo que eles tinham perdido. Então Deus fala para eles: eu vou dar para vocês uma terra grande e boa, com casas que vocês não construíram, com cidades que vocês não edificaram, com plantações que vocês não plantaram. Então Deus faz para eles uma promessa de restituição. Só que quando eles chegam à beira da promessa de restituição, o que eles encontram? Eles encontram uma fortaleza, que eram as muralhas de Jericó, edificada. E eles encontram também uma cidade que não dava para entrar, porque era cheia de gigante. O que você precisa entender? Deus te fez uma promessa, amém? Fala para o seu vizinho: Deus tem uma promessa para você. Agora, qual o problema? É que muitas vezes o caminho dessa promessa passa pelo Jordão, e passa pela muralha, e passa pelo gigante. Ou seja, existem obstáculos espirituais que naturalmente são visíveis para te impedir de alcançar aquilo que Deus já falou que é seu. Peraí, Deus falou que é meu, pastor. Deus já disse que é meu, exatamente. Deus disse que é seu. Mas naturalmente existem coisas naturais que estão ali para dizer que não é. Vou só te contar, abrir um parênteses para você entender esse princípio. A palavra de Deus fala que Daniel, quando ele pegou os livros das Escrituras, ele foi ler. Enquanto ele lia, ele percebeu que havia se passado o tempo do cativeiro na Babilônia. Ou seja, o tempo do cativeiro na Babilônia era aproximadamente 40 anos. Então já tinha se passado esse tempo. E aí o que nós vemos? Nós vemos Daniel fazendo festa, né? Poxa, eu vou fazer festa, o tempo acabou. Foi isso que Daniel fez? Não. A palavra fala que Daniel foi para a beira do ribeiro e ele foi jejuar. Jejuar e orar. Jejuar e orar. Jejuar e orar. E depois de dias, não foi no primeiro dia, passaram-se dias, chegou o anjo do Senhor com a resposta. E o anjo do Senhor fala para ele: olha, eu saí com a resposta, mas eu tive que enfrentar o principado da Pérsia, que vim para te trazer a resposta, mas ele me resistiu. Então eu tive que voltar e buscar ajuda para trazer a resposta para você. Ou seja, Deus tinha a resposta liberada. Deus tinha o decreto liberado. Só que existia algo resistindo à resposta que Deus estava preparando para eles. Existia algo resistindo àquilo que Deus já tinha separado. Então qual que é o detalhe? Muitas vezes nós achamos que o bom senso, que a capacidade natural de avaliar é de Deus, mas no final o bom senso e a capacidade são incredulidade. Incredulidade, por quê? Porque o bom senso ele não tem nada a ver com fé. Quem anda por fé, crê no que a palavra diz, não crê no que eu estou vendo. O que eu vejo nem sempre está relacionado àquilo que Deus falou, porque o que Deus falou é muito superior ao que eu estou vendo. O que Deus falou está relacionado ao que Ele vai cumprir na minha vida. O que Deus tinha falado? Vocês vão entrar. Pronto. Deus falou que vai entrar, então vai entrar. Então Deus tem restituição. Eu olho aqui, muitos irmãos têm que ser restituídos financeiramente, no relacionamento, no casamento, na vida ministerial. Daí você olha e você pensa: como que eu vou ser restituído? Eu não tenho condição natural de ser restituído. Exatamente. Por isso que eu estou aqui para pregar essa palavra para você hoje. Deus tem restituição para você. E tem muitos irmãos hoje que estão nos visitando, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que está nos visitando, talvez você está meio perdido, porque você não esteve aqui terça-feira, não ouviu a primeira palavra sobre restituição.
Então, posso até disponibilizar ela para você depois, mas eu te indico que você continue vindo. Eu vou continuar falando desse assunto. Esse ano nós vamos falar a respeito de restituição. Restituição é o Senhor trazendo de volta aquilo que nós perdemos. Mas vamos voltar então. Eu quero entrar nos princípios espirituais para que você perceba o trabalho do Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, no verso 4. 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas. O que são sofismas? Sofisma é uma mentira que foi contada tantas vezes, você acha que ela é verdade? Você não vai conseguir. Que você tem que ser assim. Que tem que acontecer desse jeito. Irmão, presta atenção em algo. Se Deus falou, eu creio no que Deus falou. É a palavra do Senhor que tem peso. Aí você vai no médico, Dona Ivete, e o médico fala, você está doente, você vai morrer. Aí você chega em casa e lê a Bíblia, e lá na Bíblia fala que o Senhor Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Em quem que a senhora acredita? Na Bíblia ou no médico? Porque o médico, ele te mostra o fato. A Bíblia, ela te mostra a verdade. E eu creio na verdade. Pastor, mas é um fato que eu estou doente. Sim, é um fato. Mas eu confesso que a palavra de Deus diz a meu respeito. E é essa palavra que tem poder sobre a minha vida. Então eu preciso entender isso. Quero ler mais um texto a respeito dessa questão. E eu quero chegar aqui no ponto. Por quê? Porque tinham 9 meses que eles saíram. E eles trouxeram essa má notícia. E aí o Senhor então fala, já que vocês estão pensando assim, vocês vão morrer nesse deserto. Vocês vão morrer aí, cambada. Vai ficar todo mundo aí, só vai entrar 2. Quem vai entrar? Josué e Caleb. Os 2 que tiveram fé vão entrar. O resto morre tudo. Só vai entrar os descendentes. Os que hoje são crianças, jovens, adolescentes, né? Esses vão entrar. O resto vai morrer tudo no deserto. E morreu. A geração inteira morreu no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. E agora chega o dia deles entrarem. E no dia deles entrarem, na terra da promessa, você já parou para pensar, Tiagão? Nós estamos aqui, e a gente mora em cima de uma muralha, a muralha de Jericó, e tem um povo que mora no deserto, 40 anos morando no deserto, o mar abriu, os caras passaram, eu olho pela muralha, eu vejo uma nuvem de dia, de noite eu vejo uma coluna de fogo, cai maná do céu, sai água da rocha, eu tenho medo desse povo ou não tenho? Esse povo é diferenciado, essa galera. O povo de Jericó já tinha medo do povo de Deus, porque já tinha ouvido a respeito das coisas que Deus fazia. Eles já sabiam que era um povo diferente, mas eles estavam fortificados, eles estavam esperando, eles sabiam que ia chegar o momento do enfrentamento. Então, Josué capítulo 6, livro de Josué, capítulo 6, no verso 1, diz assim: não projetou? Douglas, me socorre. Ora, eu vou ler aqui, depois o Douglas vai projetar lá. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, aqui é algo poderoso. Que número que é aí? Olha, entreguei na tua mão Jericó. 1,17? Aqui está no 17, não presta. Olha, entreguei na sua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, fica aí então e projeta para mim os versículos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual frente de si. Então,
preste atenção em algo. O que Deus falou? Interessante que ele fala no passado. Eu te dei a cidade. Então já começou com algo bom. O Senhor já falou, eu já te dei. Eu não começo a minha vida cristã querendo receber. Tem muita gente que começa a vida cristã esforçando para ser salvo. Sabia que o cara começa, eu vou esforçar muito para eu ser salvo. Não, eu não comecei esforçando para ser salvo. Porque a palavra é muito clara. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu fui salvo pela graça mediante a fé. Agora que eu sou salvo, eu estou trabalhando pelo reino. Então, o ponto de vista é diferente. Eu já parti da salvação que eu já recebi. Então, eu já fui salvo. Aqui eles não estão entrando com dúvida, eu vou ou não vou conquistar. Não, eles estão entrando sabendo, o Senhor já me deu a cidade. Mas aí o Senhor dá a receita. E nessa receita aqui tem chaves espirituais. O Senhor fala, durante 7 dias, você vai tocar o chifre do carneiro. O que é o chifre do carneiro? Eu já tive um negócio desse. É um chofar. Quem aqui já pegou o chifre do carneiro? Aí você pega no carneiro, o carneiro solta o chifre e você toca o chofar. Já fez isso? O que é necessário fazer para você tocar o chifre do carneiro? Primeira coisa que você tem que fazer com o carneiro, ele precisa morrer. Então quando se toca o chifre do carneiro é porque o carneiro morreu. Então o que você precisa entender aqui? É que se existe um chofar, é porque o cordeiro foi morto. Então durante 7 dias se vai tocar o chofar. Durante 7 dias se vai anunciar que o cordeiro morreu. Hoje quando eu cheguei para entrar, chegou um rapaz para mim e ele estava todo sujo. E ele falou com um cigarro na mão, a hora que ele me viu, pôs a mão para trás. Ele falou, pastor, tem 5 anos que eu não vou para a igreja. E eu era da igreja, mas meu irmão morreu. E depois que ele morreu, eu nunca mais fui. E eu me sinto mal, eu me sinto desqualificado para estar no meio do povo de Deus, porque eu peco. Eu olhei para ele e eu falei, e você acha que quando Jesus morreu na cruz, ele não sabia que você ia pecar? Ele olhou para mim assustado, ele falou, como assim? Eu falei, Jesus morreu, ele já sabia que você ia pecar. E no dia que ele morreu, já perdoou o seu pecado. E aí ele ficou assustado, ele falou, é verdade? Eu falei, você já é perdoado. Você não precisa preocupar. Ele falou, mas eu estou desqualificado. Eu falei, todos nós somos desqualificados. Cada um na sua área. Nós somos desqualificados. Nós recebemos por causa do sangue do cordeiro. Aí ele ficou assustado, ele falou, ninguém nunca falou isso para mim, mas eu não consigo parar de pecar. Eu falei para ele, você não consegue porque você está se esforçando. Para de se esforçar, confia que você é amado. Porque a Bíblia ela é muito clara. No livro de Paulo aos Coríntios ele fala assim, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então todas as vezes que eu prego a lei, você precisa fazer, você precisa mudar, você precisa disso, você precisa daquilo, eu dou mais força ainda para o pecado. Mas a partir do momento que eu falo, você é justo, você é perdoado, você é amado, o pecado perde o poder. Mas por que eu estou te contando isso? Porque na hora que ele chegou aqui, o que eu estava fazendo para ele? Tocando o chofar. Profeticamente, o que aquele povo fez em volta da muralha? Tocou o chifre do carneiro. Mas o que eu estou fazendo para você hoje? Tocando o chifre do carneiro. O que eu falei para você no momento do louvor? Falei a respeito de graça. Pela graça você é salvo. Isso é tocar o chifre. Irmãos, tocar o chifre não é qualquer coisa. Tocar o chifre é falar a respeito da obra de Cristo. Porque na obra de Cristo na cruz, nós somos perdoados. Na obra de Cristo na cruz, nós somos justificados. Na obra de Cristo na cruz, não há mais condenação sobre nós, mas agora nós podemos ter paz. Por que depois de 7 dias tocando o chifre, irmãos, o povo não gritou todo dia não. O povo gritou no último dia. Depois de tocar a trombeta 7 vezes que o povo gritou. Porque primeiro eles ouviram o toque. Primeiro eu ouvi a respeito do perdão. Primeiro eu ouvi a respeito da justificação. Primeiro eu entendi a obra de Cristo, para depois eu gritar. Então depois de 7 dias ouvindo o toque, eles gritaram. E agora a muralha caiu.
O que vai fazer a muralha cair na sua vida não é simplesmente você gritar. Vou te contar algo, a sua necessidade nem sempre vai mover o coração de Deus. Porque se necessidade movesse o coração de Deus, a gente não tinha fome, a gente não tinha hospital. O que move o coração de Deus é fé. Mas não é qualquer fé, é fé na obra de Cristo. É a fé na obra do que Cristo fez na cruz. Quando eu dou valor ao que Cristo fez na cruz, então eu estou movendo o coração de Deus. Então tocar a trombeta é valorizar a obra de Cristo. Ele fez, levanta a sua mão, fala assim, na cruz, o Senhor Jesus perdoou os meus pecados, me justificou e me tornou filho de Deus. Pronto. Pastor, então para eu ser restituído o que eu preciso? Permanece ouvindo a palavra. Irmãos, todo dia, 7 da manhã, segunda a sexta, eu estou aqui. O Edgar, de vez em quando tem um ou outro irmão. O que nós estamos fazendo? Orando. Aí dá umas 7h30, eu gravo um áudio, prego uma palavra, 5 minutos, 7 minutos. Aí eu prego e oro e mando lá no grupo. Para quê? Primeiro é para mim. Não pense que primeiro eu gravo para você. Primeiro eu gravo para mim. Eu tenho que meditar, eu tenho que me alimentar. Você acha que eu tenho algo bom em mim? Não. Se eu não estiver ouvindo a palavra todo dia, se eu não estiver comendo a palavra, eu também não vou estar bem. Mas primeiro é para mim, mas depois é para você ouvir a palavra. Todo dia eu medito em algo para te passar, para você poder ouvir. Ouvir, eu falo de perdão, de justificação, de propósito, né, de provação, para que você possa ser edificado. Agora, qual o grande problema? O grande problema é que muitas pessoas ouvem aqui no domingo, aí vai ouvir de novo daqui uns 5 domingos, 2 domingos, e aí a sua fé, o dia que você veio, ela cresceu, porque a palavra de Deus ela é clara, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então você ouviu a palavra, seu coração se encheu de fé, aleluia, mas você parou de ouvir, e aí você deixou a sua fé ir diminuindo, e aí você deixou de crer. Então o que eu quero te orientar? Permaneça ouvindo, permaneça crendo, enche o seu coração. Não tem casamento que vive bem se não tiver palavra. Não tem ninguém que é restituído se não tiver palavra. Não tem ninguém que prospera se a palavra não entrar no seu coração. Então a palavra precisa entrar no seu coração. A palavra precisa transformar a sua vida. Então é preciso proclamar essa restituição. Eu já estou chegando no final. É 17 mesmo? Confere para mim. É preciso proclamar essa restituição. O que é proclamar essa restituição? Você levantar. É 17? Você levantar as suas mãos e você declarar: eu creio na obra de Cristo. Eu creio que o Senhor já fez todas as coisas. Eu creio que a minha casa ela é abençoada. Eu creio que eu sou justificado. Eu creio que eu sou amado. Nada me falta. E quando você faz isso, o seu coração ele se enche de fé. Ele se enche de paz, de vigor. Eu quero orientar você sobre isso. Deus tem restituição para você esse ano. Muita restituição, muita coisa vai ser restituída. Sabe? Mas é necessário crer. E quem crê, fala. A fé tem uma voz. Eu criei, por isso falei. Não tem como você crer com a boca fechada. Não tem como você crer e ficar calado. Mas quando você crê, você fala. Você não vai falar do seu merecimento. Você vai falar do que a trombeta soou. E a trombeta soou que Cristo fez toda a obra. Amém? Queria pedir para os irmãos do louvor subir. Nós vamos louvar o Senhor com a canção. Os irmãos da ceia. Socorre ali, Tiago. Tira os menininhos ali para os irmãos servirem a ceia para nós. Quando nós louvarmos, nós vamos participar da mesa do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. A gente ia louvar
Vamos louvar primeiro com graça, enquanto eles servem. Depois, na hora que a gente estiver orando, a gente louva qualquer outro, e agora eu ainda quero orar. Queria que todos nós adorássemos ao Senhor com essa canção. Vou só ajeitar a nossa projeção. E eu sei que a sua graça é pra mim. E eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, não me gloriarei em mim, a não ser nas minhas fraquezas. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. E eu sei que a sua graça é pra mim. E eu sei